Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele like. Hoje quero contar duas experiências para vocês, uma delas eu tive hoje. E por conta dessa experiência que eu vou te alertar para você evitar certos comportamentos, os quais te prejudicam e você às vezes nem sabe, tá? Dependendo do local, das pessoas que você estiver aí dialogando, se interagindo, enfim, instituição, dependendo do lugar, é bom que você evite esse comportamento. Qual comportamento? O comportamento de ser reativo, tá? Quando você é reativo, você se prejudica. Seja assertivo em vez de ser reativo. Então vou contar aqui as duas experiências para você aí ficar a par, né? Como é que funciona. Uma das experiências é que hoje eu aí tive uma aula, aliás, fui fazer um concurso público. E aí lá na sala, na onde eu ia fazer as provas, eu vi que estava escrito na lousa: é proibido sair da sala enquanto tiver acontecendo prova. Mais ou menos desta forma estava escrito, quer dizer, eu não poderia sair da sala no momento das provas. Só que naquele momento, quando eu li, não estava vindo a prova ainda. Então eu necessitava, fui no banheiro. E na volta eu fui barrado pelo fiscal. E o fiscal me pediu para acompanhá-lo até o supervisor, porque não podia sair da sala. E eu acompanhei numa boa, sem questioná-lo, sem reagir com ele. Eu poderia ter questionado, falar, não, mas eu vi lá na lousa. Mas eu não fiz isso, eu fui. Chegando lá, falei, tudo bem, me desculpe, eu não sabia. Eu entendo. Aí o supervisor falou, tudo bem, não tem problema. Não chegou material ainda, não começou a prova ainda, pode voltar para lá. Beleza, sem estresse, voltei na boa. Eu poderia ter me justificado, né? Tá escrito na lousa no momento das aulas, no momento da prova, mas não, fiquei quieto. Depois eu quero te contar o porquê da reação, a gente acaba se prejudicando. A outra experiência é que há uns anos atrás, durante um período, eu precisei ir vários meses e visitar um parente próximo numa penitenciária. E toda vez que eu ia, eu passava por um guarda ali, onde eu apresentava o meu RG. Ele olhava o RG, lia, aprovava e me liberava. Aí uma certa vez um agente olhou o meu RG e ficou olhando o RG, olhando a minha foto, olhando o meu rosto. Ele estava com um tom malicioso, olhando para o meu rosto e para a foto e perguntando a minha idade, perguntando o meu nome. Algo que nunca tinha acontecido, mas aquilo me deixou nervoso a ponto de querer perguntar para ele: você não está com o RG aí? Por que você está me perguntando isso? Você está com a informação aí na mão? Então me veio essa vontade de questionar, de bater de frente, de reagir diante daquele comportamento, o qual eu não estava me sentindo bem. Mas eu não fiz isso. Eu respondi as perguntas dele tranquilamente, sem me alterar emocionalmente. E aí correu tudo bem. Ele me deixou prosseguir e nada aconteceu. Pelo contrário, ele me tratou super bem das outras vezes. Uma pessoa que eu tinha uma péssima impressão dele mudou. Então, a moral da história é isso. Evite de bater de frente em certas situações, com certas pessoas, em certos eventos. Evite de reagir em algumas situações. Procure ser mais assertivo. Por que a reação pode nos prejudicar? Uma vez que eu questiono, por exemplo, esse rapaz lá na sala de aula, onde estava fazendo o concurso, uma vez que eu reajo, querendo me justificar que estava escrito na lousa, eu ia despertar nele um sentimento, e por conta desse sentimento que ia ser negativo, ele poderia, se ele quisesse, uma vez que ele está em posição superior à minha, ele poderia me prejudicar. E da mesma forma, esse penitenciário, esse agente penitenciário, também poderia me prejudicar se eu me alterasse, questionasse, se eu reagisse diante do comportamento dele, o qual eu não estava me agradando. Mas eu me controlei emocionalmente e segui as regras. Então, meu amigo, minha amiga, diante de certas situações, instituições e pessoas
É claro que nem todos, mas se você se sente ali inferior à posição daquela pessoa, principalmente nessa situação, é claro que em outras situações também eu recomendo que você procure ser mais assertivo com as pessoas em vez de reativo. Como eu disse, uma vez que você reage, você desperta sentimentos negativos na outra pessoa. E ela, por sua vez, se tiver numa posição superior à sua, se ela quiser, ela pode te prejudicar, por mais que ela esteja errada. E outra, talvez eu poderia também estar errado nessa percepção. E lá também na penitenciária, de repente é padrão eles olhar para o RG e perguntar para confirmar, né, para ouvir da minha boca. Às vezes é padrão essa pergunta, só os outros que ainda não tinham perguntado. Os outros às vezes não estavam aí seguindo o padrão, não é verdade? Então pode ser que a minha percepção também em relação ao agente poderia estar errada. Você entende? Nessa questão da percepção, precipitação, enfim. Tudo isso, se a gente se precipita, a gente pode se prejudicar. Então, por favor, a partir de hoje, procure adotar esse comportamento. Isso significa sabedoria. Isso significa ser humilde. É claro que a humildade se estende a vários outros comportamentos, mas este comportamento tem a ver com humildade. Então, se você não quer se prejudicar, tá? Porque às vezes a gente se precipita, a gente se apavora, a gente entra em desespero diante de coisas que às vezes a gente não está entendendo, a gente está achando que está fora de padrão, que não está sendo do jeito que a gente esperava, e a gente acaba se precipitando e batendo de frente com pessoas com as quais a gente não deveria bater. Então, uma vez que você reage, você desperta sentimentos negativos na outra pessoa. E ela, por sua vez, estando aí, sendo superior na posição a você, você pode se prejudicar. Se ela quiser, ela te prejudica. Como eu disse, mesmo ela estando errada, você não vai ter poder com ela, contra ela. Ok? Então o vídeo de hoje é esse. Se foi relevante, por favor, se inscreva e ative o sino. Também dê aquele joinha. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!